O teatro como arte marcial, de Augusto Boal. Capítulo: A ética e a moral dentro e fora das celas, segunda parte. Fraturas e destroços. O teatro mostra imagens do mundo. O teatro tradicional, dizia Shakespeare, é um espelho onde vemos a nossa imagem, nossos vícios e virtudes. O espectador é apenas testemunha. No teatro do oprimido, mostram-se imagens da realidade que se quer mudar. Um conflito humano provocado por uma fratura na moral vigente. Mas no teatro do oprimido, o espectador é chamado a invadir a cena e a buscar alternativa para os conflitos que vê. É convidado a consertar a fratura social exposta e debater ideias, não só com palavras, mas usando a mesma linguagem teatral usada pelos atores, o mesmo espaço estético. O que é uma fratura? Um ponto preciso onde a estrutura social se quebra. Uma ferida em corpo são. A fratura supõe a existência do corpo não fraturado, sadio, inteiro. Uma empresa desrespeita direitos trabalhistas. Houve fratura, faz-se um fórum para organizar a greve e exigir respeito. Grileiro expulsa camponeses das terras que grilou. Fratura. Faz-se um fórum para escolher os caminhos da resposta adequada. Estas são fraturas sociais e, por intermédio do teatro, busca-se curá-las, remir vítimas. No Brasil e no mundo hoje, o que vemos não são fraturas, mas destroços de sociedades despedaçadas. Não existem paradigmas, não existe o errado, porque não se pratica o certo. A moral que prevalece, moral em latim, mores, costumes, está em reta de colisão com a ética, em grego, metas, objetivos, valores que se pretende alcançar. Mores é o que é. O ethos é uma tendência a ir onde ainda não se está. Mores é passado e presente. Ethos, presente e futuro. Moral se refere àquilo que é comumente aceito. Ética ao que deveria ser, ao que queremos que venha a ser. A escravidão, como hoje o latifúndio, já foi moral. Ninguém se espantava que alguém possuísse seres humanos como escravos e escravas. Como pouco se espantam hoje que 1% da população seja proprietária de 50% da nossa terra cultivável e que os 10% mais ricos tenham 90% do poder econômico do país, enquanto que os 90% mais pobres apenas 10%. Diante da escravidão, ninguém devia nem dava explicações. Era a moral vigente, como são hoje a miséria e a fome neste país tão rico. O comportamento ético, ao contrário, antevia a abolição e a prenunciava, como hoje antevemos e prenunciamos a reforma agrária e a justa distribuição de renda. Somos éticos e não apenas morais. A complexidade do trabalho teatral em presídios. Quando trabalhamos com grupos sociais, com cujas metas e valores éticos nós estamos de acordo, quando compartilhamos ideias e sentimentos com os camponeses do MST, os sindicatos dos bancários e dos professores, comunidades carentes, negros oprimidos por serem negros e mulheres por serem mulheres, com eles estabelecemos uma parceria fraterna. Nossa função é apoiá-los naquilo que necessitem e desejem. Nossa política é apoiar suas políticas, pois com eles temos ou sentimos identidade. Nosso trabalho e o deles é de natureza unívoca.
Não questionamos seus valores, porque são os nossos. Nos presídios ou nos reformatórios, ao contrário, temos parceiros que praticaram certos atos conflitantes com a lei, atos que não aprovamos. Por esta razão ética, com eles não nos podemos identificar, embora possamos identificá-los e compreendê-los. Não cometemos crime ou delito. Porém, sob certas condições, somos capazes de trabalhar com quem delitos e crimes cometeu e paga a pena por eles. Nota de rodapé. Alguns de nossos coringas já reconheceram pessoalmente alguns dos jovens em reformatórios como seus antigos vizinhos ou amigos de infância. Fim da nota de rodapé. Para isto, é necessário que os presos retifiquem suas metas e valores éticos. Não podemos ajudá-los a cometer outra vez os atos que os levaram ao isolamento. Nossa função é ajudá-los a compreender as ações que no passado praticaram para que possam, no presente, inventar outro futuro, e não aquele que antes desejavam ou que parecia inevitável. A retificação de valores éticos e de metas vitais é indispensável. O teatro do oprimido oferece a busca estética de alternativas. O teatro mostra imagens da vida humana e revela que, no mundo, tudo é transformável e tudo está em permanente transformação. Amanhã já não seremos quem somos hoje. Nada será como é, tudo se move. Se será diferente, que o seja para melhor, que cause mais felicidade e menos dor. O desejo dos prisioneiros de retificar seu comportamento tem se revelado para nossa alegria verdadeiro e tem tornado nosso trabalho útil e prazeroso. Ver em cena o ato praticado é a melhor forma de compreendê-lo em toda a sua extensão e a melhor forma de transformar-se. Imaginar o futuro, a melhor forma de realizá-lo. O próprio fato de que os sentenciados aceitem trabalhar conosco e manifestem o desejo de continuar já mostra a necessidade intensa de diálogo e a importância do teatro que é vida, vida que é movimento, movimento que tem sentido, sentido que pode, em certa medida, ser escolhido. Quando trabalhamos com os presos, nossa relação é bipolar, nós e eles. Nesta bipolaridade surgem contradições de valores éticos e comportamentos morais. Quando trabalhamos também com educadores e agentes, mesmo que não no mesmo espaço, nem ao mesmo tempo, esta relação se converte em triangular. As contradições se multiplicam e devem ser tomadas em conta. Podemos harmonizar nossos valores, mesmo sem possuir as mesmas metas vitais. Mas temos que levar em conta a existência de 4 códigos éticos que se emaranham na complexidade destas estruturas. Esta constatação deve orientar o nosso trabalho prático, que deve sempre ter uma fundamentação teórica que o organize e exemplifique. O teatro do oprimido é um método orgânico baseado em uma filosofia humanística, e não um conjunto de formas teatrais desconexas. Não é sacola de ferramentas. Quais serão esses códigos éticos? Primeiro, o dos agentes penitenciários. Nota de rodapé ou educadores. Aqui usaremos o nome genérico de agentes, mesmo sabendo que em vários presídios a função de educador ou assistente social é mais importante. Fim da nota de rodapé. Temos que analisar teatralmente como se mostram no presídio e em outras relações de suas vidas cotidianas.
em que aspectos a função agente orienta ou limita suas ações e pensamentos. Temos que evidenciar que agentes, em situações prisionais, limitem-se a ser apenas a função que exercem, que aceitem as definições usuais desta função sem questioná-las, quando sabemos que são mais e maiores, são homens e são mulheres. Da mesma forma que o presídio não é depósito de lixo humano, também os agentes não são leões de chácara, não são Cérberos os porteiros do inferno. Têm que ser educadores, professores, conselheiros e amigos. Nota de rodapé. Ontem, os hospícios eram lugares malditos, onde os loucos perambulavam pelos pátios sem rumo, às vezes nus e com fome. Esperavam a morte como hoje os presos esperam o fim da pena. Fim da nota de rodapé. Os agentes são os que mais intenso e longo contato têm com os prisioneiros, com suas necessidades e angústias, seus anseios. No trabalho com agentes, temos que ajudá-los a compreender e a dignificar sua função que, entre outras dignidades, promove a transição entre o presídio e a liberdade. Temos que mostrar em linguagem teatral que os direitos humanos são humanos e se referem a todos os humanos, não apenas aos presos e suas famílias, mas também a eles, agentes, que um dos objetivos mais importantes dos direitos humanos é compreender o ser humano, direito e dever. Isto faz parte da função agente, que não se pode resumir apenas a guardador de chaves e usuário de cacetetes. Ser agente deve ser uma função nobre, como a do médico e a do professor. Ensina e ajuda a curar. Se nos agentes existe a justa preocupação com a segurança, a própria e a alheia, temos que mostrar que a insegurança deriva da ignorância, não do saber, do monólogo que limita e não do diálogo que esclarece e ensina. O teatro do oprimido, trazendo o diálogo, traz o entendimento, traz a segurança e não o desconforto, não o perigo. A revalorização das funções dos agentes deve ser a primeira e mais essencial das nossas preocupações. Se um agente inflige tratamento desumanizador a um detento, é ele próprio que se desumaniza. Fazer é ser, sou o que faço. Segundo, o código ético do sentenciado, que contém o seu legítimo desejo de existir e ser alguém. Quero ser respeitado, disse a criança. Tem que ser analisado em seus desvios, o joio e o trigo, para que ele possa entendê-lo sob outro prisma, outra luz, para que possa confrontar seus valores aos de outras éticas que não a sua, para que o estigma de sentenciado não impeça a transformação que nele devemos estimular. O tempo passado na prisão deve ser tempo de aprendizado, amadurecimento. A privação da liberdade no espaço deve intensificar o aproveitamento da liberdade no tempo. Temos que recusar o conceito de presídio-depósito, presídio-lixão. Como poderá o sentenciado, ainda no presídio, separar-se do estigma de sentenciado, para que o seu rosto não se transforme na rígida máscara que o cobre? Como ajudá-lo a se reintegrar à sociedade? Cumprida a sentença, o sentenciado deixa de assim sê-lo, mas não deixa de ser a pessoa humana que é capaz de se transformar. Como ajudá-lo a não carregar consigo para o resto da vida o morto, o preso, aquilo que foi e já não é?
como renascer, redescobrir-se sem rótulos. A pena cumprida e a dívida paga, a marca de sentenciado, como no gado a marca do dono, não pode persegui-lo até o fim da vida. Terceiro, o código ético polimorfo, vigente na nossa sociedade, como tem sido até agora, deve ser exposto, analisado e criticado. A verdade não pode ser escamoteada, muito menos quando se faz teatro, que é coisa séria. Não podemos pretender edificar uma sociedade sadia fazendo de conta que esta que temos em nosso país é aceitável. Não podemos fingir que vivemos em um país justo onde reina a equidade quando o sabemos iníquo. Temos que expor os crimes que esta sociedade que castiga comete impune. A sociedade não é responsável por todos os crimes e delitos que em seu seio se praticam, mas tem sua parte de culpa. Por que escondê-la se não somos seus cúmplices? Quando se fala em reinserção social, temos que ter o cuidado de perceber que não se trata de reinserir o ex-presidiário no mesmo âmbito doentio em que o delito ou crime foi cometido, nas mesmas condições que prevaleciam neste momento. A reinserção deve ser transformadora, mudanças devem ser feitas dos dois lados. Do contrário, será inevitável que a reinserção seja seguida de reincidência. Nota de rodapé. O imenso grau de violência que se espraia pelo país no seio de uma população entorpecida e amedrontada é espantoso. O crime é espantoso e mais espantosa é a sua ausência. A sociedade brasileira é criminosa e isto espanta. E mais espanta que milhões de esfomeados ainda não tenham invadido supermercados, depósitos de comida, fazendas com seus estoques de alimento e gado para matar a fome antes que a fome os mate. Espanta que aqueles que recebem salário mínimo ou menos ainda não tenham invadido os bancos que, no primeiro semestre de 2002, tiveram mais de R$1 bilhão de lucro, neste país desnutrido. Os milhares de empregados postos na rua por empresas que quebram buscando lucros nos espantam pelo seu silêncio e por sua estoica boa educação. Mas ainda nos espantam porque, sabendo que seus salários serão usados para aumentar os lucros dos acionistas, mesmo assim, isto é espantoso. Calam-se e não ocupam as empresas que os empregaram. Temos que nos espantar com os crimes sociais silenciosos, antes que sejamos obrigados a nos espantar com os crimes espetaculares que nos ameaçam cada vez mais. Fim da nota de rodapé. Quarto, o nosso código ético nos leva a nos aliarmos aos oprimidos, aos sentenciados, agentes, funcionários e famílias, a todos a quem se limitou o direito ao diálogo e se impôs a unilateralidade coercitiva do monólogo. Não somos juízes, não julgamos, mas temos o nosso código por meio do qual vemos o mundo. Como evitar que, com ele, manipulemos nossos parceiros, impondo nossas visões, sem que a elas renunciemos? O teatro do oprimido é o teatro da troca, não da coerção. Tem um fundamento filosófico que deve ser preservado. É democracia, arena onde se cruzam ideias e emoções. Todos têm que ter o direito à palavra e à ação teatral. A manipulação, assim, é impossível. Este confronto de códigos éticos, de valores e metas,
é a primeira estrutura a ser harmonizada. Estes códigos existem e fazem com que tudo o que se diga ou faça não tenha nunca o valor do emissor da mensagem, mas sim o valor que o receptor lhe atribui. O importante não é o que se diz, mas o que se ouve, não o que se pretendeu exprimir, mas o que pôde ser entendido.